Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas 19:10. Lucas 19:10. Um simples versículo aqui, mas grandioso versículo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Pedimos, Senhor, tuas misericórdias para o culto, para esses momentos quando vamos tratar da tua palavra, quando vamos pregar a verdade, dá-nos graça para isso, para transmitir tua verdade com o teu poder e graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje eu vou pregar sobre a manifestação da graça. Vai entrar um pouquinho o assunto sobre o Natal, porque o próprio texto aqui fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós temos aqui, neste versículo, basicamente a missão dele. Ele veio para, vocês estão vendo aí o que é a missão do Senhor Jesus Cristo. O contexto vocês já compreendem e entendem aqui. Jesus tinha entrado na casa de Zaqueu e tinha levado Zaqueu à salvação. Foi um encontro maravilhoso. Ele com um dos eleitos de Deus. Então houve aqui na casa daquele homem um evangelismo pessoal, né? Ali estava um homem querendo realmente conhecer Jesus Cristo, né? Para o povo judeu ele era irreconhecível. Ela era um homem separado da sociedade judaica, porque ele era um publicano, ele trabalhava para o governo romano. Então os judeus odiavam isso, e tratavam seus contemporâneos, seus irmãos, né, de sangue, assim. Mas notem, irmãos, a Bíblia está cheia de ilustrações sobre como Deus opera a sua graça, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E é tão bom passar e ver esses episódios emocionantes, né? Desde o começo da raça humana, Deus salvando homens, né? Nós vimos ali com a vida de Raabe, aquela prostituta, quando os espias entraram em Jericó, né? E ela foi salva. E entrou, passou a habitar no meio de Israel e tornou-se uma parente de Cristo por sangue, né? Impressionante o que Deus faz na sua graça. Ele tira o pecador lá da miséria, né? Lá do mais profundo poço da perdição, como diz o Salmo 40, né? E eleva a uma gloriosa posição até aqui na terra, né? Então é assim que é a obra da graça. Então, esse versículo aqui é um destaque, irmãos, porque Jesus está comentando aqui o que aconteceu, certo? Ele havia entrado em Jericó, ele tinha uma missão a fazer. Essa missão ele já fez várias vezes, foi até na cruz ele fez, quando ele salvou o ladrão ali. Então você vai ver isso em Lucas. Lucas é o evangelho mais claro do evangelismo, né? Como opera isso. Jesus deu várias ilustrações aqui. Mas aqui, irmãos, ele explica o porquê, tá? E ele fala esse versículo aqui, depois que Zaqueu faz sua confissão de fé. Maravilhosa confissão, justiça, entrando na vida de um homem, né? Senhor, ele está falando com Jesus Cristo, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha que fantástico, né? Desapegou, né? Olha, quando Cristo salva, parece que as amarras são soltas, as algemas também caem, os grilhões também somem, né? E a pessoa é livre agora. Resolvo dar a metade dos meus bens. Puxa, que coisa, que entrega, né?
Que disposição dessa alma. E ainda, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Que lição memorável, né? Então, Jesus completa o texto aqui, dizendo, hoje veio salvação a esta casa. É tão gostoso quando a gente pode, alguém falar, vem à minha casa, hoje eu vou na sua igreja, eu quero ouvir a verdade. É tão gostoso isso, né? O mundo está tão fechado. Satanás colocou assim uma cortina de ferro da linguagem comunista no país inteiro, para que as pessoas não pudessem mais procurar a verdade. Então é por essa razão que nossos joelhos não cessam de ficar no chão, nossa boca no pó, pedindo a Deus misericórdia para este país. Então, ele diz então, o filho do homem, ele explica, este é filho de Abraão. Está vendo aqui? Versículo 9. Este é filho de Abraão. Aliás, a Bíblia, como a Bíblia é linda, ela mostra tudo. Há uma ligação perfeita, tá? Ali na Bíblia. Esse é filho de Abraão. Ele está dizendo, os outros lá fora são filhos ou descendentes do sangue. Esse é descendente da fé. Tá? São esses que eu vim buscar. Os filhos de Abraão, conforme Paulo fala em Romanos, não são aqueles que nasceram de Abraão. É igual numa família crente, né? Às vezes, tem uma família, o pai e a mãe são crentes, e eles têm o quê? 5, 6 filhos. 1 ou 2 se convertem, os outros não. Está vendo? Então, a questão aqui, Jesus não está ligando com questão de sangue. Não há esse nacionalismo no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Ele mostra em seguida, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta é a missão do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho nesse versículo aqui 3 lições que eu quero apresentar para vocês hoje à noite. Nós temos o agente, o ofício e o alcance. Então 3 lições que são importantes. O agente, quem é? O Filho do Homem. O ofício é que ele veio buscar e salvar. E o alcance, o perdido. Em tudo aqui nós vemos as belezas da graça irresistível. Vamos lá. Vamos tratar sobre o agente, porque o agente da graça é Cristo. Nós estamos agora no Natal, e o mundo faz todo o papel dele. Tirar o nome de Jesus Cristo. Mas nós, os crentes, entendemos. Porque ele nasceu naquela manjedoura. Porque ele veio ao mundo. Porque ele tomou o caminho de humilhação. Não nasceu no palácio. Um rei não nasceu no palácio. Nasceu numa manjedoura. Porque ele veio. Porque ele foi até a cruz. Então ele mostra aqui o propósito da vinda dele. Jesus tinha uma missão. Se nós não entendemos isso, nós ficaremos perdidos, irmãos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos então aqui. Em primeiro lugar, nós vemos a humilhação do Senhor. Está aqui ligado ao texto, irmãos. Porque ele se destaca aqui. Ele poderia falar, o Filho de Deus. Mas ele não fala isso. Ele fala, o Filho do Homem. Que coisa, né? Fantástico. Ele se identifica com o homem. A lição que os seres humanos precisam ouvir a respeito de Cristo é de que ele é homem. Pedro fala isso no capítulo 4 de Atos. Cristo Jesus, homem. Está vendo? Queridos irmãos, a Bíblia inteira destaca Cristo. Mesmo no Velho Testamento,
A Bíblia apresenta sua humilhação, nos tipos, nos símbolos. Ele é incrível, homem. Interessante, irmãos. Ele passou por 3 etapas. Ele se identificou depois da criação. Ele se identificou com os homens. Você vê que ele passa a falar com Adão e Eva. Ele fala com Noé. Ele anda com Enoque. Ele fala com Abraão. Nota a identificação dele com os homens. Já era o antepreparo para isto. Ele também, irmãos, vocês podem olhar na Bíblia que Jesus, no Velho Testamento, é chamado de anjo. Eu entendo aquilo, eu entendo, por exemplo, a palavra anjo, no hebraico e no grego, significa alguém que foi enviado para dar uma mensagem. Mas no Velho Testamento, ele se une com os anjos mesmos. Então, ele é chamado o anjo de Jeová, mas vocês lembram quando ele estava com Abraão? Como ele estava com 2 anjos? Então ele se identificou com eles. Nós vimos o anjo do Senhor. Israel, quando qualquer pessoa de Israel podia ver o anjo do Senhor, eles faziam a diferença, eles sabiam mesmo que aquele anjo não era um anjo como Miguel, como outro anjo qualquer. Ele era o anjo do Senhor. E então, depois de sair dos anjos, ele desce para nosso viver aqui na terra. É aí que está a história do Natal, né? Ele veio para isto. Outro detalhe, irmãos, é que o nosso Senhor, ele não quis apenas, vamos dizer assim, se misturar com os homens, sendo Deus ou um anjo. Não. Você nota que Jesus Cristo, no Velho Testamento, ele mantém-se como Deus, tá? Como anjo, como Deus. Ele aparece e desaparece. Isso trazia temor aos homens. Quando quando um homem que, por exemplo, é de alta cultura, ou rico, dificilmente ele se mistura com as pessoas, né? Dificilmente. Então, quando ele se mistura é porque ele quer se identificar. Quando os nossos queridos colegas americanos vêm dos Estados Unidos, muitos já morreram, né? O trabalho deles aqui, se deram suas vidas para o trabalho do Senhor. Homens cultos, homens ricos da América, deixaram o seu conforto para vir aqui. Quando eles entram num país como o Brasil, no meio das pessoas pobres, eles se identificam com os pobres. Quando eles vão para os índios, eles se identificam com os índios. Quando eles vão para a África, eles se identificam com os africanos. Mas Jesus Cristo foi infinitamente mais do que isso. Ele se tornou homem. Ele uniu-se como os homens. Ele teve assim o ouvido humano. Ele podia compreender a linguagem humana. Ele podia compreender as lutas do homem. Porque ele enfrentou tudo sozinho. Ele trilhou o caminho das aflições. Ele passou pelas veredas terríveis aqui na vida. Porque ele se identificou. Então, quem olhasse Jesus Cristo quando ele estava aqui, via o quê? Eu sempre tenho falado isso, que o mundo tenta fazer uma pintura de Jesus Cristo, de que maneira? Como um homem bonito, né? De barba, cabelo comprido, né? Mas a Bíblia não destaca assim, irmãos. Se Jesus fosse dessa aparência, o povo teria escolhido Jesus Cristo, por causa da aparência. Assim como escolheu Saul. Saul, entre todos os jovens de Israel, ele era destaque, era o mais alto e mais belo, né? Mas Jesus não tinha formosura. Então, além de ser de uma família pobre,
Ele não tinha aparência agradável. Não. Então, era rejeitado. Tá? Então, o povo queria Jesus Cristo para, para receber os bens, as obras que ele fazia e ajudar o povo. Mas o alvo dele era se tornar o filho do homem, para se identificar com os homens, conversar com os homens. Não foi assim que ele pôde ouvir aquela mulher adúltera. Não foi assim que ele sentou com os publicanos e fariseus e conversou com eles? Não foi assim que ele comunicou com o ladrão na cruz? Jesus Cristo, homem. Agora, queridos irmãos, foi sempre assim. O destaque na Bíblia é Cristo. Se vocês olhassem, irmãos, eu vi quando eu estava estudando lá no Maranata, o professor tinha um professor do tabernáculo. A matéria é sobre o tabernáculo no Velho Testamento. E ele levou os alunos a fazer um tipo de uma enquete do tabernáculo. Ficou muito bonito. Os meninos trabalharam muito bem, com a ajuda dele, né? Olha, por lado de fora, o tabernáculo era feio, porque tinha a cobertura, não era bonita. Nota como a Bíblia destaca Cristo. Se você entrasse no tabernáculo, que era proibido, você veria glória. Se você olhasse para o lado de fora, você não via beleza. É assim Jesus Cristo. Por fora, nada agradável. Por dentro, glória. Então, o destaque é esse. Ele é homem? É. Mas ele é cheio de glória? É. Está vendo aqui? Lembra que os discípulos falaram em João? E vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Por quê? Porque eles perceberam que por detrás daquele homem era Deus. Foi por isso que eles se renderam a ele. Então, outro detalhe, não era algo que alguém podia ver facilmente. Quando Pedro confessou que Jesus era filho de Deus, Jesus falou: não foi você, Pedro, não foi você, foi Deus, o Pai, que ele mostrou isso. O filho do homem. Então, queridos, é o seguinte, a glória dele como Deus ficou encoberta pela sua humilhação. Está vendo? A glória dele, que nós só vamos ver quando, o mundo vai ver quando ele descer com a igreja. A glória dele, aí o mundo vai correr. Ninguém gosta da glória de Cristo, não tolera. O homem foge da glória de Cristo, até na igreja. Se você prega o evangelho que Paulo mandou pregar, que é o evangelho, como diz em 2 Coríntios 4, o evangelho da glória de Cristo, o povo foge por causa de quê? Da glória dele. Em segundo lugar, vamos ver também a sua identificação. Como foi a identificação do Senhor? Primeiro, ele tomou o corpo humano. E é aqui que está a luta para nós, né? Como é que alguém tem um corpo humano sem pecado? Como pode? Mas ele tinha o corpo humano sem pecado. O corpo de Cristo, irmãos, nós temos assim o que aconteceu com nossa concepção, né? Foi uma união de um homem com uma mulher. Por isso que nós temos o corpo gerado pelos nossos pais, tá? Mas Cristo não. Cristo só veio de Maria, de uma mulher, mas ele foi gerado não por um homem. Maria não ficou grávida de um homem. A Bíblia é bem clara que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Foi algo sobrenatural. De repente ela estava grávida. Como pode, né? Então, queridos irmãos,
Quando Jesus nasceu, ele nasceu com o corpo mortal. Jesus tinha fome, sede, dores, como nós temos, queridos. Tá? Corpo assim. Só que ele tinha uma natureza sem pecado. Está vendo? Alguns dizem que a parte física é da mãe, a parte da natureza é do pai. Eu não entendo isso, irmãos. Não vou parar aqui para explicar porque eu não entendo. Eu sei uma coisa: a natureza dele não era pecaminosa. Eu e vocês, nós nascemos com uma natureza pecaminosa e um corpo gerado pelo pecado. Está vendo? Então o que nós somos na natureza, ela é repassada para nós em nosso corpo. Está vendo aqui, ó, o que acontece? Veja a diferença de um crente com um não crente. O problema do crente ou do não crente é no coração dele. O problema do crente é na natureza, a natureza pecaminosa que está ligada ao seu corpo. Está vendo aqui a diferença? Cristo não tinha isso. Tá? Mas, ou por outro lado, o nosso Senhor foi em tudo tentado. Foi em tudo. Como é que alguém pode ser tentado? Notem, queridos irmãos, quando Adão foi criado, ele tinha natureza pecaminosa? Não. Ele era puro. Só que ele foi tentado e caiu. Cristo foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Está vendo? Então, a vida dele aqui, naqueles anos dele, que 33 anos, foi uma vida de experimentar o terror do pecado do povo dele, vindo como flecha para ele. Mas presta atenção, irmãos, eu espero que vocês entendam isso. Cristo sofreu os terrores das flechadas, dos bombardeios do pecado do povo dele sobre si. Está vendo aqui? Então um corpo que sente, um corpo mortal, que nunca teve pecado, sofreu as agonias todas que o povo dele sofreu. Eu não sei se os irmãos compreendem. Então o que Cristo sofreu foi culpa minha. Tá? Agora junte todos os eleitos e pega toda essa multiplicação de iniquidade, milhões e milhões e milhões, e joga tudo sobre uma pessoa só, Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala que ele foi moído. Cristo sofreu como se fosse um trator passando por cima dele, amassando completamente. Outro detalhe é que nessa identificação, ele aproximou-se de todas as suas ovelhas. É interessante que no contato de Cristo aqui na terra, ele envolveu com todos. Ele aproximou dos fariseus, ele aproximou de Pilatos, de juízes, governadores, ele aproximou de todos, conversou com todos. Só que havia uma diferença. No contato com aqueles homens, com fariseus, hipócritas, homens perversos, o Senhor teve o contato para mostrar para eles o que era a verdade. Sempre Cristo exalou a verdade, para que todos soubessem quem ele era. Foi assim com Pilatos. Ele não comunicou: você não quer fazer uma decisão para mim? Ele não falou isso. Você pode me aceitar como seu Salvador, e você será salvo. Não houve isso. Ele fez isso, ele comunicou com as ovelhas dele. Ele teve compaixão das ovelhas dele.
ele identificou-se com elas. Aí ele aproximava, ele olhava com amor, ele deixava ser tocado nele. Está vendo? Ele comunicava perdão, salvação. Ele dizia: eu vim buscá-las. Está vendo? Então o mundo acercou-se dele, mas o mundo ficou sabendo, ao acercar-se dele, quem ele era. Tá? A pura verdade estava ali. Havia nessa verdade um tom de amor. Ele diz: eu não vim matar, eu não vim destruir a humanidade, eu vim salvar. Está vendo? Lembra da cruz, quando ele falou: eu poderia fazer assim, ou chamar, os anjos viriam e me livrariam. Mas ele não veio para isso. Ele estava se identificando com os homens, e muito mais com suas ovelhas. Outro detalhe, queridos irmãos: nosso Senhor sempre se posicionou para chamá-las. Foi assim com Zaqueu. Ele foi em direção a um eleito dele. Ele atravessou a cidade, ele viu a multidão ao seu derredor, mas ele ignorou aquilo. Ele disse: eu tenho alguém com quem eu quero conversar, eu vim buscar aquele homem, ele é meu. Maravilhoso isso. Oh, queridos irmãos, e tem outro detalhe, é que Deus fez de tal maneira essa identificação do Filho, que nós aqui no Brasil, na Índia, aqueles irmãos queridos lá, nos Estados Unidos, podemos entender. Então ele é para todas as nações. Ele foi o único que não precisou aprender línguas. Ele sabe de todas as línguas. Jesus Cristo, homem. Está vendo? Então ele é o único linguístico, poliglota universal, sabe de tudo para comunicar com todos. Então, eu, brasileiro, fiquei sabendo quem é o meu Senhor, o Rei dos Judeus. Puxa, então eu abro a Bíblia, a linguagem judaica, mas eu posso entender. Ele fez de tal maneira que o livro ficasse claríssimo para mim e para você. Ora, eu vou mais longe. Ele fez de tal maneira que o missionário chega lá na tribo de um índio, na tribo daqueles índios ali, e comunica com eles na linguagem deles. Então eu posso compreender. Eu estou tentando aqui de domingo após domingo chamar pecadores. Vinde a Cristo. Vinde. Eu não inventei um outro Jesus. Não é o Jesus da nova era. É o mesmo Senhor daqui, dos judeus. A terceira lição que aparece aqui é a seguinte: ele é distinto. Por quê? Olha a distinção de Cristo. Primeiro, nada é comparável ao Cristo do mundo. Eu tenho referido isso aqui, batendo na mesma tecla, irmãos, continuamente. Tem o Cristo do mundo. Nós estamos vivendo os dias finais da face da terra. Satanás está lutando para implantar o seu Cristo aqui. Queridos irmãos, tem esse Cristo. Mas quando você compara, olha, nos dias de Paulo, ele falou para a igreja de Corinto: se alguém pregasse um outro Cristo, vocês atenderiam. Fosse falar um outro Espírito, vocês atenderiam. Cuidado, querida igreja, porque Satanás é imitador de Cristo, de tal maneira que ele planeja uma triunidade para o tempo final. Ele planeja o trio maligno dele: Satanás, a besta e o falso profeta, a trindade maligna. Então, queridos irmãos, vamos lá. Nada é comparável ao Cristo do mundo. O que tem que fazer? Está todo mundo aí cantando para Cristo, para Jesus, todo mundo fazendo louvorzão para Ele, todo mundo dançando em torno da pessoa dele, até chamando nas músicas para Jesus a dançar com eles. Olha que coisa. Então o que eu devo fazer? Eu tenho que procurar
distinguir quem é o Jesus da Bíblia, esse aqui, e quem é o Jesus do mundo. Então, queridos irmãos, tem um trabalho tremendamente importante. Quem é o meu Senhor? Não é igual a esse. Está vendo? O que é que eu vou fazer? O Jesus do mundo não tem glória nenhuma. O meu Senhor é glorioso. O Jesus do mundo, ele é belo na aparência. E ele faz promessas mundanas. O meu Senhor é justo e reto, maravilhoso em seu ser. O mundo quer aparência bela. Os eleitos querem a sublimidade, as maravilhas, as belezas perfeitas de Cristo, em seu amor, em sua justiça, em sua retidão, em tudo. Outro detalhe aqui, queridos irmãos. Nosso corpo, irmãos, ele é cheio de glória, o corpo de Cristo, a natureza dele. Nosso corpo será igual a dele. Então, sua futura posição, qual é? Ele agora é o Salvador. Mas quando ele voltar, ele será o juiz. Olha o anticristo, ele será juiz? Não. Ele é o que o mundo gosta. Mas o meu Senhor, ele vai ser o varão, ele é o varão que o Pai escolheu para julgar vivos e mortos. Vamos então para o segundo ponto aqui, o ofício dele. Primeiro tratamos do agente, agora o ofício dele, ele veio buscar e salvar. Isso aqui é uma missão, os irmãos sabem, né? Quando você vai fazer algum lugar para fazer alguma coisa, você tem uma missão para fazer. O pastor Cleiton, ele veio para uma missão, um projeto aqui em Ribeirão Preto. Ele quer fundar igrejas. Qual o projeto de Cristo? O que ele veio fazer? Ele veio buscar e salvar. Algumas lições nós precisamos saber. Eu falei para os irmãos que a missão do anticristo é melhorar o mundo. Mas de que maneira? O anticristo quer melhorar o mundo do ponto de vista democrático do homem, não do ponto de vista espiritual. Para o mundo, nada de Cristo serve. Tudo que é dele, que ele criou, eles têm que banir. O anticristo tem que banir isso daqui. O casamento, um papai, uma mamãe, uma criança protegida, tá? Todas as leis de Deus que dão segurança aos homens foram criadas pelo Senhor. Então o anticristo, ele veio arruinar isto. Ele veio tirar tudo isto. Ele quer implementar ou tirar tudo o que é caráter. Ele quer implantar no mundo casamento gays. Tem que favorecer homossexuais, tá? Incentivar pinga, maldade. Tá vendo? Tudo que é lei de Deus deve ser, para o anticristo, substituído por leis pervertidas do diabo. Olha o que Satanás quer fazer no mundo. Ele quer destacar o reino de trevas dele. Mas notem, o que Jesus veio fazer? Ele veio melhorar o mundo. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, irmãos. De certa forma, tudo que é de Cristo, que é santo nele, melhora o mundo. Tá? Vocês podem notar que até em dezembro, quando festeja o Natal, há um ambiente melhor no mundo, diferente do ambiente de carnaval. O mundo é o que é, mas vamos dizer assim, perfumar o ambiente no mundo, de falar que Jesus nasceu, traz uma ideia de paz, de alegria, de amizade, por causa do nome dele. O mundo não entende isso, mas Cristo perfuma um mundo que cheira mal. Outro detalhe aqui, irmãos, é que enquanto ele não volta,
o mundo tem certas melhoras. Por quê? Porque enquanto tiver crentes na terra, o mundo respira a santidade de Cristo na vida dos crentes. Está vendo? Então tem emprego, tem bondade, tem família, tem segurança. Por causa de quê? Por causa do Senhor. Ele não veio melhorar o mundo, ele vai destruir o mundo. Nós vemos isso em 2 Pedro 3, versículos, os primeiros versículos ali. Ele não veio melhorar o mundo, ele veio destruir. Ele vai vir destruir. Tá? No futuro. Mas notem, queridos irmãos, enquanto ele não veio, há bênção ainda. Deus levanta líderes que a gente nem imagina para trazer emprego, tirar os ladrões, tirar os perversos, dar segurança para as crianças, para as famílias, para os jovens, para os adolescentes, abrir a igreja, ter culto, ter escola bíblica dominical, pregar o evangelho. Eu me lembro, irmãos, nós passamos, vocês não tinham nascido ainda, eu passei aquele período dos militares aqui no Brasil. Foi um período tão bom, tinha bênção nas igrejas, pecadores se convertendo naquele período. Eu me lembro lá em São Paulo, né? Foi um período muito agradável, tinha muito emprego, porque Deus levantou os militares para livrar a nação do poder, do terrorismo naquele tempo que queria dominar. Está vendo? Quem faz isso? É o Senhor. Nesse caso, por breve tempo, ele melhora. Os irmãos podem ver na história de Israel, foi durante o tempo que havia bons homens no poder, bons reis, piedosos, a nação respirava e tinha toda a fartura. Então, queridos irmãos, ele melhora? Melhora sim, melhora, por causa dos crentes. Outro detalhe, queridos irmãos, ele veio buscar porque ele tem um povo que lhe pertence. E a ideia de buscar não é para preservar aqui. Quando você compra alguma coisa, você pega aquilo e leva para você. Cristo não veio salvar e deixar o povo dele aqui. Ele veio para buscar. E queridos irmãos, se os irmãos olharem compenetradamente na Bíblia, vocês verão que Cristo já levou os dele. Veja aqui, nós estamos lidando com a palavra de Deus. E para a Bíblia, na linguagem que temos em Efésios, em Romanos, o povo de Deus já está lá no céu. Deus já fez tudo. O que ele comprou, o que ele glorificou, tá? Está tudo já pronto. Deus já viu tudo. O que está acontecendo agora é na experiência nossa de salvação. Veja então, queridos irmãos, ele veio buscar um povo que lhe pertence. E então ele está dizendo que o lugar dessas almas que ele veio buscar não é aqui. Eu vou levar para o céu. Olha, queridos irmãos, ele fez assim com o ladrão. Se ele viesse aqui ao mundo para melhorar o mundo, ele teria libertado o ladrão, tirado-o da cruz, para que ele voltasse, procurasse um emprego, casasse, pedisse perdão para os pais, mas não, ele falou: você hoje estará comigo no paraíso. Cristo não quer deixar o povo dele num ambiente de terror. Ele preparou um paraíso. E é para esse paraíso que os santos querem ir. Outro detalhe, irmãos. Isso aqui me faz vibrar em festa. Esse povo que ele veio salvar, nascerão de novo. Impressionante. Ele não veio pegar por pegar. Ele não veio pegar alguém assim, dizendo: olha, você é uma boa pessoa, vou salvar você, vou levar. Tem que nascer de novo. Deus faz um trabalho completo. É chamada a nova criação dele. A velha criação caiu em Adão. Ele está construindo uma nova criação de pessoas nascidas de novo. Outro detalhe: Deus vai derramar a sua ira sobre este mundo.
E os inimigos estão atentos, querendo destruir. Satanás não quer o bem de ninguém, irmãos, nem dos filhos dele. E quanto mais dos crentes. Então ele veio buscar. O nosso destino era o inferno. Nosso destino era a perdição eterna. E depois do inferno, o lago de fogo. Ele também, irmãos, sabe onde essas almas estão. Jesus não perdeu o poder da onipresença, da onipotência e da onisciência dele. Ele sabe de onde estão as almas dele. Ele que chama as gerações à existência. Eu nasci no tempo certo que ele planejou. Vou morrer no tempo certo que ele planejou. Ele chamou as gerações à existência. Outro detalhe, queridos irmãos, ele veio fazer o quê? Ele diz: eu vim buscar e salvar. Salvar de quê? Salvar de quê? Da pobreza? Não. Salvar do pecado. O problema do homem é o pecado. Ele veio destruir o pecado. Ele veio dar um golpe na cruz e deu certeiro. Foi uma pancada só no pecado para destruir. Então, queridos irmãos, quando o nosso Senhor veio, ele viu a situação deprimente dos eleitos. Foi. Olha aqui a situação. Elas estão perecendo. Elas vão perecer. Então ele diz: para que nenhuma delas pereça. Olha o amor do Senhor. Olha a que ponto ele chegou. Ele diz: eu vim para isso. Eu não vou perder nenhuma delas. Todas elas são minhas. Então, explicarei um pouco mais sobre isso. Não há preço aqui capaz de comprá-las. Não há. Eu vejo quando as pessoas morrem, os filhos choram. Se pudesse, pagaria tudo para trazer o papai ou a mamãe, ou o marido, ou a esposa de volta. Não tem preço. Salmo 49. Não há ninguém que possa resgatar uma alma. Ninguém. O preço da alma é caríssimo. Vocês podem perceber também, não tem ninguém aqui no mundo que lide com a alma, lida com o corpo, lida com partes externas da pessoa. Eles tentam melhorar a situação, mas Cristo veio libertar as almas do pecado. Não há preço. E ele pagou com seu próprio sangue. O sangue do Cordeiro, queridos irmãos. Ele fez uma aliança com a igreja, através do seu sangue, como nós dizemos na ceia, o sangue da aliança. Também não há qualquer poder capaz de libertar. Não há. Sempre me vem em cena o fato de que Pedro falou: contigo, Senhor, vou até a morte. Que coisa. Jesus iria sozinho. Depois ele falou com Pedro: você vai para o lugar que você não deseja ir. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Ninguém poderia ir à cruz para ter a morte expiatória, nunca. O justo morrendo pelos injustos, pagando na cruz um preço que ninguém poderia pagar. Que história fantástica. Então, queridos irmãos, a história da igreja é para ser contada. O mundo odeia isto. O mundo não tolera isso. Jesus está vivo. Eles querem um Cristo morto, um Cristo crucificado e um Cristo lá no pó. Um defunto chamado Jesus. Mas ele se ofereceu na cruz por causa dessas ovelhas. Está vendo? O que era apenas símbolo, tipo no Velho Testamento,
na cena da cruz é realidade. Ali esteve pendurado o Cordeiro amado. E isso tornou-se, irmãos, a mensagem central do Evangelho. Tirou a cruz, não temos Evangelho. Tudo Satanás está fazendo hoje para arrancar a cruz. Não pregar. Pregue sobre o lar, pregue sobre outra coisa, pregue, a Bíblia está cheia de temas, mas não pregue sobre a cruz. Satanás odeia, e o mundo odeia, mas não tem outra mensagem. Cristo não tem filosofia para os homens, não tem sabedoria para os homens, só tem uma mensagem, a mensagem que é loucura para os homens, a mensagem da cruz. Porque é nesta mensagem que os eleitos ouvem. Também, queridos, o preço foi pago, ele não ficou devendo nada, ele gritou, tetelestai no grego, né? Está pago completamente. Ele não ficou devendo um centavo sequer, daquele preço pago na cruz. E ali, sim, consumada a obra. Então, quando um crente olha para a cruz, a mensagem pela fé, ele vê a cruz ali, e pela fé ele vê o seu Salvador, aprisionado ali, pregado ali, morto ali, e uma plaquinha dizendo, está pago completamente. Isso dá alegria ao crente. Meus pecados foram tirados. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. É esta a mensagem, queridos. Ele pode então dizer agora, esse pecador é meu. Você lembra quando ele falou para Filipe, vai para o deserto, mas no deserto não tem ninguém, vai. Ele foi levado lá, e lá estava aquele eunuco, querendo saber quem é Jesus, quem é esse homem de Isaías 53, Filipe sentou ao lado dele, levou a salvação, está vendo? Jesus está dizendo, ele é meu. Então Jesus está em contato com todos os eleitos, e ele tem milhões, irmãos, eles serão como estrelas no céu. Outro detalhe, ele é dogmático, ele veio salvar. O arminianismo diz que ele morreu para salvar o mundo inteiro. Que fantasia, que sonho, tudo em vão. Tem milhares de pessoas no inferno. Se Cristo morreu para salvá-las, por que elas estão lá? Ele não veio salvar aquelas pessoas que estão no inferno, porque se ele viesse salvar todos, todos seriam salvos, porque ele não diz aqui, eu vou tentar salvar, ele diz, eu vim salvar. E para terminar, eu posso dizer, é alcance desta graça, o perdido. Olha, queridos, todos caíram em Adão, todos. Mas quem ele veio salvar? Uma irmã pode dizer, por que ele não veio salvar meu marido? Outro pode dizer, por que ele não veio salvar minha esposa? Meus vizinhos que estão no pecado. Sabe por quê? Eu vou mostrar. Diz aqui o texto, ele é bem claro, ele põe o dedo e diz, o perdido. Está vendo? Óbvio, se alguém está perdido, não sabe para onde vai, na floresta, ou no mar, morrendo, está perdido ali. Alguém vai salvar. Alguém que tem a missão de salvar. Jesus disse, eu tenho uma missão. Eu vim salvar quem? Todo mundo? Não. Salvar o perdido. Vamos lá. Vamos explicar a coisa. Primeiro, milhares estão satisfeitos no pecado. Você vê aquele homem lá bebendo, rindo, zombando. Aquele religioso que está lá contente com sua religião, fazendo boas obras, tentando ser salvo. Ele veio salvar? Não, não veio salvar.
Ele veio salvar perdido. Está vendo? Pronto, muito claro. Está aquele homem lá. Ele tem seu dinheiro, seu carro, sua vida, tem amigos, pode passear, pode ir para onde ele quiser. Tem aquele outro ali que mora numa favela, pobre, mas está contente, porque ele pode pedir esmola, pode ser ajudado, ou tem um empreguinho, ganha um pouquinho, tá? Trabalha, luta, mas não está perdido. Está vendo? Ele veio buscar perdidos. O homem perdido, quem é, queridos? Milhares no mundo sentem como justos. Muitos falam, eu sou um pecador, eu sei, mas vivem sentindo como justos. Está vendo? Quando Paulo foi salvo, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Queridos irmãos, quando Deus mostra aos homens a realidade do pecado, os perdidos aparecem, os não perdidos ficam revoltados. Veja, foi isso que aconteceu ali no capítulo 8 de João. Quando Cristo apontou para os judeus que eles eram filhos do diabo, que eles eram perdidos como qualquer outro, então eles estavam indo para o inferno. Qual foi a reação deles? A reação foi querer matar Jesus. Você pode notar, o perdido, ele disse, eu estou perdido. Agora você observe Saulo de Tarso. Vamos olhar o caminhar dele. Ele estava caminhando para matar os crentes. Está vendo? Mas o que Deus fez? Deus colocou o primeiro numa situação de perdido. Abriu os olhos espirituais dele e deixou os olhos físicos cegos. Para mostrar para ele, falar o seu coração. Eu sou Deus. Agora, Paulo viu que a situação dele era terrível. Ele estava querendo ir para o céu através do esforço dele, até que ele viu quem era Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, milhares são como justos. Jesus disse, eu não vim buscar. Eu não vim buscar pessoas justas. Milhares também estão com paz no pecado. Tem milhares. Vizinhos nossos, amigos, parentes, multidões, em paz no pecado. A vida está muito boa. Nós temos agora tudo ao nosso dedo, tudo que precisamos. Tá? E o mundo está melhorando. O mundo está sofisticado. Eu posso fazer uma faculdade, ganhar. Está todo mundo sentindo paz. Jesus não veio buscar isso. Nem todos podem ver sua situação. Agora eu vou terminar mostrando o grupo que é chamado de perdido. É perdido por quê? Porque Deus os conheceu como perdidos. Aqueles que Deus os chamou, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, Ele colocou-os como perdidos. Se tem uma missão numa cidade de achar pessoas que estão perdidas, elas vão atrás, não daqueles que estão numa boa, não, aqueles que sabem o seu endereço, não, ele veio buscar perdidos. Outro detalhe, a situação de perdidos foi descoberta. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu viu sua situação de perdido. Está vendo? Foi ali que ele percebeu, porque Deus abriu os olhos. Foi assim que ele fez com o ladrão na cruz. Ele abriu os olhos daquele ladrão e ele disse, eu estou indo para o inferno, eu vou cair num abismo. Senhor, lembra-te de mim. Estava perdido. Quando Pedro pregou aquela linda mensagem, lá no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram quebrantadas lá dentro. Eles se viram perdidos. Está vendo? Aí, que faremos, irmãos? Esse que faremos é sinal de que está perdido. Quando alguém vai para um médico não sabendo o que faz, com dores, eu vou morrer, ele está perdido. Quando entra pecadores aqui, o que eu faço para ser salvo? Dias atrás eu conversei com meu vizinho,
Expliquei para ele quem Jesus veio buscar. Não era a mensagem que ele queria ouvir, porque a vida dele está muito boa. Ele ganha o dinheiro dele, ele tem a casa dele. Ele pensou que a religião era entrar numa igreja, era tocar um violão ali. Não, nada disso. Ele veio buscar perdidos. Tem alguém perdido? Tem algum pecador que está procurando como fazer para ser salvo? Ele veio buscar essas pessoas. Pode ser rico, pode ser pobre. A situação é a mesma espiritualmente quando a alma está perdida. Futuramente eu vou pregar no Salmo 107 para vocês e vou mostrar que tem 4 tipos de perdidos no mundo, ali naquele salmo. Que Deus fale ao coração agora, porque quando o Espírito de Deus leva a convicção de pecado, a alma vai à busca de Cristo. Ele quer ouvir a simples mensagem da cruz. Quem foi que morreu por mim para pagar meus pecados? E é isso que o Evangelho faz, pregando sempre para alcançar perdidos. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração.